Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal The Jack Games. Quem fala com vocês é o Jack. Seguinte, rapaziada, dando continuidade ao nosso vídeo, acredito que seja o último tópico agora do vídeo do gremista contra os 15 colorados. Os colorados estão passando vergonha até agora, né? Só falaram argumentos ridículos. Tiveram algumas coisinhas aí interessantes que eles falaram, mas até agora estão, de modo geral, passando muita vergonha. Não se esqueça de ver os últimos vídeos que eu fiz, né? Esse eu acho que vai ser o quinto vídeo já, o quinto assunto. Eu estou gravando tudo na sequência. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, fazer todo aquele procedimento padrão. E vamos aí pro último assunto que vai vamos ser... lá. Esse aqui eu gostei também, porque eu faço parte e sei como é que é. O Grêmio não é o time da mídia. O Grêmio não é o time da mídia. Eu sempre gosto de tentar analisar o tópico para dar argumentos aqui e tentar entender antes deles começar a debater, né? E esse é mais um daqueles tópicos que é difícil de eu entender para onde que vai ir a conversa, assim como foi a do qual é melhor, sobre a Rio se é a Arena, qual que é a torcida melhor, se é do Grêmio, se é do Inter, porque é muito achismo, não tem muito como você debater, como é a questão de títulos, né? Quem é maior em título? Tu olha quem tem mais título, qual título vale mais, e fica fácil de tu debater desse jeito, né? Nesse caso aqui, o Grêmio não é o time da mídia. Se a gente avaliar o Rio Grande, dentro do Rio Grande, como já foi falado, a torcida do Grêmio é um pouco maior. Mas é uma porcentagem muito pequena maior, né? Tá ali de 52 a 55 pro Grêmio, de 45 a 48 pro Inter. Então a mídia do Rio Grande, ela não vai querer perder a mídia colorada, embora a mídia do Grêmio seja a maior. Então ela não vai beneficiar nem um lado nem outro, porque se ela beneficiar um lado, falar um pouco mais de um lado, dar um pouco mais de tempo de TV para um, a torcida elas cronometram. No Rio Grande o negócio é louco, as torcidas cronometram quanto tempo de TV teve um e teve o outro. Óbvio que quando um time ganhar um título, vai ficar difícil deles trazer o mesmo tanto de informação de um do que do outro. Mas de um modo geral, ambos têm o mesmo tempo de TV. Isso falando do Rio Grande. Quando a gente sobe ali para o eixo Rio-São Paulo, nenhum dos dois tem uma grande relevância, eu imagino assim. Talvez o Inter, inclusive, tenha um pouco mais, porque de apresentador grande que a gente tem a Renata Fã, que representa o Inter, né? E o Grêmio, eu não lembro de ninguém aí que seja torcedor do Grêmio, que esteja em algum canal grande. Pelo menos não lembro agora de cabeça. Então, realmente, o Grêmio não é o time da mídia, mas eu não diria que o Inter fosse também, a não ser que a gente leve por esse lado aí, de ter a Renata Fã, que puxa a sardinha para o Inter ali no eixo, não sei, vamos ver qual que é a argumentação. Cara, tu é o exemplo vivo de que o Grêmio é o time da mídia, cara. Tu tá aí um jornalista vestido de camisa do Grêmio, tem coisa mais clara do que dizer que o Grêmio é time... Mais um argumento esdrúxulo, né? Ele é jornalista e ele está representando o Grêmio, mas também existem jornalistas que representam o Inter. Se a gente for ver o Farid, talvez em rede social seja o maior gremista, o Baldasso é colorado. Todo programa esportivo no Rio Grande do Sul vai ter um cara que vai representar o Grêmio e vai ter outro que vai representar o Inter. E isso é normal, né? Então o que ele está falando é uma groselha sem tamanho, né? A RBS é do Grêmio. Desculpa se eu posso falar RBS, eu não sei, mas a RBS é do Grêmio. O Sirotsky é do Grêmio, de Grêmio. Tu pega todos RBS, para quem não sabe, é afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, né? os vídeos de bastidores, saiu lá o Pedro Ernesto. Mais uma vez, os donos da RBS, se eles são gremistas ou não, a RBS ainda é uma empresa, né? E a empresa não vai querer dar mais tempo de televisão para um ou para outro e perder praticamente 50% da renda deles, que é o outro lado, porque os caras vão ficar bravos e vão começar a boicotar a empresa, né? Então, eles sendo gremistas ou não, eles não vão puxar saco pro Grêmio ou pro Inter, né? Cantando música do Grêmio. Cara, é inacreditável alguém dizer que o Grêmio não é o time da mídia. Daqui a pouco tu vai dizer que o Inter não perdeu o título de 2005 roubado. É a mesma coisa, porque é um mundo paralelo. Isso... Eu não sei aonde uma coisa significa a outra aqui, né? Ele tá falando do pênalti no Tinga ali, né?
no jogo contra o Corinthians. Mais uma vez, eu estava tentando levar mais para a mídia do Rio Grande, porque quando a gente sai da mídia e vai para o eixo, realmente os times mais favorecidos vai ser os times de Rio-São Paulo. Isso não há dúvidas. Mas falando da mídia em si, como eu disse, a única que eu consigo me lembrar é da Renata Fã aí, que torce pro Inter, né? E a questão do pênalti no Tinga, midiaticamente falando, ele tá reclamando do quê? Talvez a mídia de São Paulo não fez pressão para falar que foi um erro grosseiro. Os caras não vão falar, né? Não vão ir contra eles mesmos, né? Chama mundo paralelo. O Grêmio vive nesse mundo paralelo e boa parte disso é achar que não tem favorecimento da mídia. Bom, eu convivi e aqui não quero... Eu gostaria de saber aonde que o Grêmio tem favorecimento da mídia. Se ele desse um exemplo prático da onde isso acontece, daria para debater, né? Eu até agora não tô vendo nenhum. Debater o time das pessoas e da imprensa. Essa aqui não é a questão. Para mim é a questão de como o Grêmio e o Inter são tratados na mídia. Aqui não vou debater se o meu ex-colega ou colega é colorado ou gremista, mas posso dizer que a IVE existe, tá? A imprensa vermelha isenta existe. Mas o Grêmio nos anos 90 era perseguido. Era tratado como um time violento. Batia, é verdade, mas violento não. E jogava bom futebol. O Dinho era um lorde, né? O Grêmio jogava muita bola. Tá falando sobre a questão de como era retratado o time do Grêmio nos anos 90, um time que foi campeão Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e tudo mais, e como talvez a mídia do centro retratava aquele Grêmio, né? Não sei se denegria a imagem de alguma forma, né? Essa questão de jogar o futebol bonito, futebol arte, ser algo mais bonito, melhor. Jogava muita bola. Jogava muita bola. Batia também. Muita bola. É um argumento que De novo. até agora não vi aonde vai chegar. Eu acho que esse tema é meio contraditório, né? Porque tu disse que a torcida do Grêmio é maior, mas a mídia não. Então a imprensa vai contra o resto da torcida. De quem nasce jornalista não é torcedor daí. Não tem lógica, como eu já disse, né? Ser maior ou não, ainda assim a diferença é muito pequena, a empresa não vai querer perder dinheiro, não vai querer perder o outro lado da força, e a questão de jornalista, você vai dar espaço em números iguais, independente se tenha mais jornalista gremista do que colorado, quando você vai botar no ar, você vai botar um para cada um, ou dois para cada dois, ou três, ou dois para cada um, ou três para cada um, né, para debater o assunto Grêmio, né, sempre vão estar em números iguais para justamente ser imparcial e não ser tendencioso para nenhum lado, né. Então não tem lógica argumentativa nenhuma também essa daqui. Se a torcida do Grêmio é maior, não faz sentido os jornalistas também terem maioria? Pode ser que na prática tenha, mas para ir pro ar não vai ser, né? Nem sempre. Nem sempre. Daí os 70 Que a na torcida... frente do Gigantinho não conta, mas a entrar na RBS aí conta. Mas a torcida do Grêmio tá torcendo, não tá no microfone. O conselheiro do Grêmio é dono da maior emissora. Essa defesa dele aqui, eu acho que ele se perdeu um pouco, né? A torcida do Grêmio tá torcendo, não tá no microfone. É como se ele dissesse assim, quem faz jornalismo por algum motivo milagroso e misterioso é colorado. Os gremistas eles preferem trabalhar em outra área. Não faz sentido, né? Essa linha argumentativa dele. Eu acho que o que faz sentido é entender que quando você bota no ar, você vai falar, quem que é colorado? Vai 1, 2, erguer o braço, então vem 2 pra cá. Quem é gremista? Vai ter 5, 6, mas vem só 2 pra cá, porque a gente tem que fazer um negócio imparcial, né? Emissora do Rio Grande do Sul, que é a RBS. O prefeito é colorado. Sim, mas a gente tá falando de imprensa, a gente não tá falando do político. Verdade. Mas tem o poder, enfim, isso que eu quis dizer. Bom, eu acho o seguinte, tá? Este tema aqui... Esse tema não tem lógica, né? Eu não acho que nenhum e nem outro é beneficiado pela mídia. O Grêmio não é o time da mídia? Não, mas o Inter também acho que não. Então, não sei por que tem esse tema, para ser sincero. Este tema aqui é um tema que talvez... Eu sei que a proposta aqui é a gente se confrontar, mas eu acho que tanto o Grêmio quanto o Inter são perseguidos pela imprensa. Se a gente for para Rio e São Paulo, os dois
Os dois. Naquele capítulo do Inter contra o Corinthians, naquele pênalti do Tinga, o que fizeram com o Inter foi um absurdo. Eu, como gremista, eu concordo. Eu acho que nós dois somos... O que ele está falando aqui é uma coisa que é complicada por um certo lado, que é o seguinte. O poder que a imprensa dá ao clube perante a CBF. Então, se o clube tem mais torcida, logo vai ter mais gente consumindo o produto, vai ter mais dinheiro sendo injetado. Como eu disse, a maior torcida do Brasil vai ser lá Corinthians e Flamengo, Rio e São Paulo, e o Grêmio está em sexto, o Inter está em sétimo lugar. Então, nesse sentido, a CBF tem medo de bater de frente muitas vezes com Corinthians e Flamengo, e é muito mais fácil eles bater de frente com o Grêmio e com o Inter. Então, se alguma coisa acontece contra, né, quando for ser julgado, né, a CBF ela vai dar prioridade para os times do eixo e vai ir contra os times do Rio Grande, né? Então, o caso do Marlon, né, o lateral do Grêmio, que reclamou dos pênaltis que o Grêmio não vinha sendo marcados contra e não a favor do Grêmio, né? E o Grêmio estava perdendo pontos, perdendo jogos por conta disso. O Marlon reclamou do nível da arbitragem e falou para a CBF melhorar o nível da arbitragem. O Marlon foi suspenso, pegou suspensão por falar uma realidade, né? Então é uma certa, praticamente, como é que eu posso dizer, uma ditadura. Você não pode falar nada da CBF que ela vai te punir. Agora, se for um time lá de cima, aí por conta disso eles já são mais mansos, são mais calmos, né, nesse sentido. Isso é uma realidade, isso é um fato que realmente acontece, né? Então, talvez nesse sentido, Grêmio e Inter não são tão beneficiados por esse tipo de mídia. Não por tempo de tela, mas pela força que a torcida exerce na questão de consumo de grana mesmo, né? Somos perseguidos de alguma maneira pela imprensa do meio, Rio e São Paulo, onde tem os principais veículos de comunicação. Agora, puxando para o Rio Grande do Sul, eu vejo, como gremista, que tem um carinho maior pelo Internacional. Vejo que tem esse carinho maior, mas eu acho que a gente devia estar unido, principalmente... Essa questão dele ver que há um carinho maior pelo Internacional, cara, muitas vezes quando você assiste alguma coisa, normalmente é mais fácil você lembrar daquilo que te incomodou do que daquilo que te beneficiou. Muitas vezes acontece isso, né? Então, assim, você vai assistir a imprensa, eles vão falar alguma coisa que beneficia o Internacional, você vai ficar puto, você vai ficar nervoso. Quando eles falar alguma coisa que beneficia o Grêmio, aí você vai, sabe, meio que passar pano. Então eu não sei até onde isso realmente é verdade, sabe? Eu vejo que há uma imparcialidade. Vai ter jornalista que vai puxar a sardinha pro Grêmio? Vai. Vai ter jornalista que vai puxar a sardinha pro Inter? Vai também. Mas porque é o trabalho deles. Um vai puxar a sardinha para um lado e outro pro outro, né? No modo geral, fica equilibrado o negócio. Eu não acho que há nenhum nem outro seja beneficiado. Lá pelo eixo Rio-São Paulo. Somos perseguidos demais, somos tratados às vezes como times pequenos e não somos. A gente tem títulos maiores de muitos times de lá, e se a gente for pegar aqui Porto Alegre, tem 2 times, no caso Grêmio e Inter, que são campeões do mundo e da Libertadores. Ganhei vocês agora, hein? E aí? Esse aqui vem. Ele vem com a faca nos dentes aqui já. Não, te dá parabéns, admitiu uma coisa boa. Né? Mas eu não sei, assim, por que tu acha que que o Inter é mais favorecido pela imprensa, né? Vamos pegar, tu falou nacionalmente, né? O Inter estava prestes a cair, né? Todo mundo falava Sim. que o Inter estava morto já, né? Muitos lugares falaram que o Inter já estava rebaixado. Só que esqueceram que só o Peru morre na véspera, né? O Inter não. E o que acontece? Essa é uma realidade, né? Eu realmente não acreditava que o Inter ia ser rebaixado. Eu torcia para que o Inter fosse rebaixado, mas eu não acreditava que o Inter ia ser rebaixado, e eu vou dizer o porquê. O Inter jogava em casa contra um Bragantino que não estava disputando mais nada no campeonato. O Ceará jogava em casa contra um Palmeiras, que mesmo não disputando mais nada, é um time forte. O time do Palmeiras foi segundo lugar. O Fortaleza pegava um Botafogo que estava disputando o Libertadores, né? E o Vitória pegava o São Paulo, né?
E assim, o Vitória acabou me surpreendendo eles terem ganhado do São Paulo. Eu não achava que eles iam ganhar do São Paulo, não. Eu achava que talvez fosse até mais fácil o Ceará conseguir um resultado positivo contra o Palmeiras, pelo fato do Palmeiras não disputar mais nada e estar jogando em casa o Ceará, do que o Vitória ter ganhado do São Paulo. Mas os times que estão lá embaixo, eles não estão lá embaixo por coincidência, eles estão lá embaixo porque eles são ruins. Então a probabilidade deles ganhar é muito baixa. E a forma como se desenhou os confrontos, né? Deles pegando times que estavam lá em cima, ou times que estavam disputando alguma coisa, jogando fora de casa, eu achava que favorecia muito ao Inter. Eu achava que o Inter não ia escapar, eu achava que o Inter ia escapar, mas eu torcia para que caísse, né? Mas eu realmente não acreditava que o Inter ia cair, não. Por exemplo, tem um cara, ex-jogador, que se auto-intitula craque, daí tem o complemento do nome dele, vive de um campeonato só, não tem nenhuma ligação com o Grêmio, mas vive lambendo o Grêmio, né? É de São Paulo. O cara fez campanha, todos vocês devem estar... Ah, ele tá falando aqui do craque Neto, né? O Neto realmente é um jornalista que ele tem, por algum motivo, uma simpatia pelo Grêmio, né? Eu tinha lembrado só da Renata Fã, que ela era torcedora do Inter, né? Porque o Neto ele não é torcedor do Grêmio, né? Ele é torcedor do Corinthians, né? Mas realmente na fala dele dá pra ver que ele tem uma simpatia pelo Grêmio. Eu não sei se é só para tentar contrapor de alguma forma, porque não tem nenhum outro jornalista do eixo que fale do Grêmio e tem a Renata Fã que fala do Inter, né? Eu não sei por que o Neto ele tem essa simpatia pelo Grêmio, pra ser sincero. Sabendo quem é, né? Camisa 10 de um grande time brasileiro, né? Antigamente. Esse cara... Grande Neto! Eu não citei, ele que tá falando, né? Vive de um campeonato brasileiro, mas vamos lá. Gosto muito do Neto, gosto muito do Neto. Esse cara disse, né? Tava fazendo campanha que o Inter tinha que cair, que o Inter não merecia estar na Série A. Esse negócio do Neto fazer campanha pro Inter cair, eu acho que, pra ser sincero, quando um dos grandes tá beirando o rebaixamento, todos os outros grandes torcem para aquele time cair. Isso é uma realidade. Muita gente estava torcendo pro Santos cair, quando viram que o Santos não ia mais cair, começaram a torcer pro Inter cair. Porque a galera quer que os grandes se apequenem no rebaixamento, né? Então, para dizer que o time deles tem algo a mais ou algo do tipo, né? Então eu não acho que o Neto faz campanha só porque ele tem uma simpatia pelo Grêmio. Eu acho que ele fez porque ele queria realmente que o Inter caísse, assim como muita gente queria que o Inter caísse, né? Daí tu traz pra cá, né? Onde tu viu, assim, algum favorecimento da mídia em relação ao Inter? Tem um cara que eu ouço que sempre falou a favor de estar torcendo pro Inter, que é numa rádio que tem o nome da nossa rivalidade. Tu deve saber quem é, comentarista, não vou citar o nome aqui. Tá. Esse cara, eu sei que sempre acreditou no Inter, mas o resto era pau e pau todo dia. Então eu queria saber onde tu viu favorecimento pro Inter. Eu acho, tu trouxe o exemplo do Neto, e eu vou trazer o exemplo da Renata Fã. Mas ela é identificada. Que é apresentadora do... Mas o Neto também. Pelo Corinthians, Tá, não pelo Grêmio. mas ele gosta do Grêmio. Mas o Neto gosta do Grêmio. A Renata ser identificada com o Inter traz mais a mídia pro lado do Inter. É pior ainda pro argumento dele, né? Ele tá falando, tá, mas a Renata foi identificada, tá, mas isso é pior pra tua linha de argumento, né? Porque ela vai puxar mais e totalmente pro Inter. O Neto não, o Neto ele puxa pro Corinthians, né? E de vez em quando ele solta alguma coisa ele falando do Grêmio, né? Então, Colorado tem umas linhas de raciocínio que não faz sentido, né? Ele tem direito de falar isso. Tem direito de falar isso. Sabe quando é que eu senti que o Inter era o time da mídia? Tinha um carinho, mais carinho da mídia aqui do Rio Grande do Sul? Quando o pai de vocês, Renato Portaluppi, ganhava aqueles grenais... A Hebe Camargo não é pai nem do Grêmio, cara. Hebe Camargo é bom. Ganhava aqueles grenais, Pai Nato. Infelizmente, aquele período da pandemia, mas foi um período marcado por essa tristeza da Pai do Inter, 11 grenais invictos. pandemia, mas foi um período marcado pelo Renato ganhando do Cudê. Toda hora ganhava um Grenal do Cudê, e sempre tinha um clamor da mídia. Ah, mas o Grêmio ganhou porque a bola bateu na barreira, porque o Grêmio não joga bem, porque o Inter tem estrutura. Essa questão aqui é a seguinte. Eu não acho que quando o Grêmio estava muito superior ao Inter, a mídia puxava saco do Inter
em vão. Existe uma rivalidade. E a gente precisa manter essa rivalidade, porque a rivalidade é que vai gerar comentário, vai gerar conteúdo, vai gerar engajamento. Então, se um time ele começa a destoar demais do outro, essa rivalidade começa a ficar mais fraca. Então, a mídia ela precisa acolher o lado mais fraco para tentar nivelar de novo o nível e ficar uma rivalidade saudável, né? Então, eu não me sinto incomodado com a mídia acolhendo o Inter desde que o Grêmio esteja surrando o Inter todo o Grenal, né? Pura. Léo, mas o time do Grêmio era horrível, era só gol de chiripa, tu sabe? Cara, por favor. Aqui o cara viajou, né? Eles ficaram 11 Grenal sem ganhar, ficaram quase 10 anos sem ganhar gauchão e aí tá... não dá, né? Bora. Vem sorrindo. A gente sabe que a mídia muito trabalha com questões financeiras. Sim. E tu trouxe o relato de que nos últimos anos, ou na década passada, a mídia começou a favorecer mais o Inter, digamos assim. Sabe que a mídia, ela vende quando um time está em evidência. Ela fala mais sobre esse time. Então, pega nas décadas recentes, o Inter sempre esteve muito mais em evidência que o Grêmio, por óbvio, está sendo muito mais falado. Aqui ele está se perdendo um pouco. O Inter teve mais evidência e aí vai gerar mais da mídia entre 2006 e 2010, né? Então sim, o tempo de tela ao falar do conquista de um título precisa ser maior, porque tem mais o que falar sobre esse time, então em tempo de tela. Agora, esse negócio da mídia acolher o que está inferior é outra conversa, é outra coisa, né? Então, mesmo tendo um tempo menor de tela, ela vai falar bem do time, vai falar, né? Vai puxar uma sardinha pro lado do time ali para tentar manter as coisas mais ou menos equilibradas. Mas a gente está falando aqui do tempo de tela, que é uma coisa diferente do que o gremista falou sobre o acolhimento que a mídia tinha ao Inter, né? Com muito mais tempo. Mas ele falar da última década, ele tá de sacanagem, né? O Inter parou de ganhar em 2010, né? Tempo de TV, e por isso se fala tanto no Inter. É exatamente isso. Não há um privilégio, tanto é que o sistema azul funciona. Sempre funciona, a gente sabe disso. Então, é apenas isso. A gente fala mais do Inter, a mídia fala mais do Inter, porque o Inter é um time que entrega retorno financeiro para a mídia. Mas que evidência... Mas não ganha nem gauchão, né? Ficou quase 10 anos sem ganhar um gauchão. O último título de relevância foi em 2010, eu não sei o que passa na cabeça de um homem desse, né? Mas, enfim. É essa que tu tá me dizendo que o Inter teve nos últimos anos. Aí que tá o meu ponto. O Inter não tinha evidência e mesmo assim ganhava o mesmo espaço do Grêmio, porque aqui no Rio Grande do Sul há uma necessidade, isso aqui eu fico pé da vida. O Rio Grande do Sul, isso é a mídia colorada. O Rio Grande do Sul é dividido. É meio a meio. Meio a meio cacete, cara. Aqui é 70-30, 70 Grêmio, 30 Inter. A pesquisa que saiu agora... Não, aqui o cara tá ficando louco, tá viajando, né? Claramente ele tá deixando o lado gremista dele falar mais alto, né? Eu tô o tempo todo tentando ser coerente aqui com os dois lados e fazer um julgamento imparcial, mesmo sendo gremista, né? Mas tentando fazer um julgamento imparcial e trazendo fatos e argumentos para colaborar aí com o debate, né? Só que os caras trazem umas coisas que é pedrada, né? E dessa vez foi vez do gremista, né? Até agora só quem trouxe pérola foi os colorados, agora o gremista trouxe uma, né? De 70-30 ele tá forçando a barra, né? Diz completamente, te desmente aqui na cara dura, Essa pesquisa não valeu. Essa não valeu, era 70 colorados na frente do gigantinho. Cara, Não encontrou nenhum gremista andando na Praia de Caxias. Não existe 70 pessoas serem entrevistadas no Rio Grande do Sul. O Inter, aqui se tem uma falácia que é meio a meio. E assim, ó. Foi o Sobis que fez a entrevista? Só pra pode. saber, pegou os colorados, Olha aqui, é isso? Olha aqui, Pô, agora me perdi aqui. O que eu ia dizer é o seguinte, é que tocou no Sobis, né? O Sobis mexe com a gente, né, cara? O Sobis é aqui, ó. Com certeza. Ô, Sobis! Com certeza. Aqui, ó. Não, mas aqui, eu queria dizer o seguinte, essa questão de meio a meio é brincadeira, velho. Já foi mais do Inter, agora é mais do Grêmio, tem que aceitar. Aceita que dói menos. Mas Entendeu? acabamos de entrar na evidência que tem uma pesquisa que diz que... Então Mas vamos aceitar. essa pesquisa não dá pra...
A questão dessa pesquisa que eles estão falando, o negócio é que foram 2.000 pessoas entrevistadas no Brasil inteiro e em Porto Alegre foram apenas 70, né? Então o tamanho da amostra ela não faz jus ao tamanho do que é Grêmio e Inter em torcida dentro do Rio Grande, né? Então a amostra ela acaba sendo incoerente, né? Ela não pode ser levada a sério essa amostra por ser uma amostragem muito pequena, né? Ela só valia quando o Grêmio estava na frente. Mas tu tem 10 pesquisas anteriores a essa, e aí não vale? Vale, como a gente aceitou. Agora tem uma pesquisa que mudou o cenário. Mas aí Ou o cenário fica... Mas não tem como mudar o cenário, né? Se o Inter não ganha nada, como é que eles vão recrutar mais gente para torcer pro Inter? Se o Inter não ganha nada, nem Gauchão não ganhava há 10 anos. Se o Inter não ganha nenhum título de relevância desde 2010, né? Então como que vai subir o número de torcedores, né? Então é difícil concordar com o Colorado aqui, né? E aparentemente acabou o vídeo, né? Tudo bem? Tu é nova, né? Sou nova. A mídia, ela... Por algum motivo cortaram a última Colorado e eu não tinha visto ela debater. E quando ela foi debater, cortaram ela, né? Mas é isso, rapaziada. Finalizamos o vídeo por aqui. Ainda tem mais um outro de um Colorado versus 15 gremistas. Eu vou soltar esses vídeos aqui aos poucos. Eu gravei tudo em sequência e vou soltar aos poucos. Se vocês quiserem ver mais vídeos desse tipo, de torcedores falando alguma coisa e eu tentando ser o mais imparcial possível, né? Nessas brincadeiras aí, vocês acompanhem o canal, deixem um like, comentem aqui se vocês querem mais vídeos como esse. Muito obrigado por ficar até aqui e valeu!